Então vamos lá. Continuando aqui, esse foi o nosso primeiro newborn em 2012. Ou Deixa eu ver se eu seja, consigo mostrar primeiro newborn. não tem um grande posicionamento, não tem nada demais ali. A gente não tinha nem puff quando começou, como vocês podem ver. Tudo que tinha eu fazia, ou eu comprava tecido e cortava, até porque não tinha loja de prop nessa época. E o pouco que tinha era muito mais caro do que vocês imaginam. Então, E muito mais feio do que existe hoje. Então esse foi o nosso primeiro newborn. Aqui a gente tem só uma ideia, só um comparativo de como tá hoje, mudou um pouquinho. Continua aqui, ó, nosso primeiro newborn ainda, wrap era lenços como esse aqui, ó, porque a gente não achava, não encontrava, aliás, eu acho até que esse deve ser igual ao que tá ali. E eu tinha achado lindo, porque pareceu a textura ainda. Então, ó, hoje, nosso enroladinho no wrap também mudou um pouquinho. Depois, aqui é a pose de bracinho. Olha só como eu executava a pose de bracinho. A pose de bracinho era sempre Porque eu não julgo as pessoas que estão começando. Porque eu já comecei um dia. Ninguém que tá aqui assistindo essa live pulou nenhuma etapa de começo. Todo mundo começa igual. Algumas pessoas já têm a oportunidade de começar um pouquinho melhor, né? Mas todo mundo começa igual, gente. Hoje já mudou um pouquinho também. Pose de bundinha, pose de bracinho. Dá pra ter uma noção. E aí, o que aconteceu? Agora, a gente chega naquela parte que eu falo pra vocês que é a evidência. Lembra que eu falei que em algum momento você precisa ter uma evidência de que aquilo aconteceu? Você tem a sua meta, seu objetivo, você tem as suas metas, seu objetivo é o ponto de chegada. Suas metas são as paradas no caminho. E o que acontece? Quando você chega no seu objetivo, você tem que ter evidências de que você chegou lá. Como que eu aprendi isso? Eu aprendi isso fazendo um curso do Empretec no Sebrae. Para quem não conhece, eu já tinha aprendido sobre metas e objetivo quando eu estudei sobre coaching. Eu tenho formação em coaching, em professional e self, ou seja, coach profissional e para mim mesmo. Quando eu fiz a formação de coaching, eu já tinha aprendido todas essas questões de metas e objetivo. Só que existem formas diferentes de você enxergar isso. O coach, ele te dá uma visão. Quando eu fiz o curso do Empretec, que é um curso de empreendedorismo do Sebrae, o Empretec, ele é assim. Você precisa se inscrever, você passa por uma seleção, e essa seleção, uma parte dela é ao vivo com alguém, tipo uma entrevista, e você só passa para poder fazer o curso se essa pessoa que está ali te entrevistando considerar que você está apta para o processo. Por quê? Porque o Empretec, ele é muito tenso de fazer. E você não pode dizer nada sobre o processo. Existe um contrato de sigilo que eu não posso contar o processo, por exemplo. Mas no momento em que a gente está fazendo o Empretec, a gente também aprende uma parte, isso lá no final, quando você só recebe a certificação de que você é um empreteco se você passar por todos os processos, tipo prova mesmo. Você tem que passar pelos processos, desenvolver os processos e então ganhar a certificação. Se você não desenvolve tudo, você simplesmente passou pelo curso, mas não tem a certificação do Empretec. E quando chegou no final, eu cheguei nesse problema de que eu sabia que tinha metas e objetivos e não tinha evidência disso. E faltava isso e tinha um tempo, tava faltando, sei lá, 10 minutos para acabar o tempo e eu precisava terminar de desenvolver isso. Eu levava isso lá esqueci o nome do mentor, e falava, tá aqui, ó, eu fiz, tá aqui. Daí ele falou assim, mas cadê a evidência? Daí eu falei, mas eu não tô conseguindo entender. E ele falou assim, tá, vamos supor que você quer ser isso aqui, ou você quer ter isso aqui. Qual é a evidência de que isso aqui aconteceu? Eu falei, então a ficha caiu. Então, aí um exemplo. Qual a evidência que você tem de que você vai ser referência na sua cidade, destaque na sua cidade, procurada pelas pessoas? Qual a evidência que você vai ter se você quer ser referência? Que evidência você vai ter? Ser convidada para um evento grande da fotografia. Aí é uma evidência de que, uau, estão reconhecendo meu trabalho, eu passei a ser uma referência. Então, você precisa ter evidências do processo, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui, agora, eu vou apresentar essas evidências. Como é que foi tudo isso em 2013, tá, gente? Janeiro de 2013, a gente realizou a primeira matéria para TV. Foi para o SBT na época. Foi
Eu acredito que nesse período de férias é um período que eles mais ficam procurando coisa para colocar na televisão, principalmente entretenimento. E nessa época, quando a gente começou, que foi no finalzinho do ano anterior, de 2012, eu comecei a fazer anúncios no Google. Nesse período, quase ninguém fazia. Eu mal sabia o que eu estava fazendo, mas eu apareci em primeiro. Eles devem ter pesquisado, encontraram a gente e chamaram a gente para fazer. Quando a equipe ligou, eu falei, mas eu não tenho estúdio. Daí eles falaram, não tem problema, a gente pode fazer na sua casa. Eu falei, nem a pau. Tipo, Imagina, eu lá no moro lá barraco. no barraco. Eu tava morrendo de vergonha, assim. Eu falei, não, mas a gente atendia na casa do cliente. Daí eles falaram, mas vocês têm algum ensaio agendado? Gente, a gente não tinha fluxo. A gente não tinha cliente. Era janeiro de 2013, a gente tinha acabado de fazer o primeiro pago em dezembro. Que dó, não tinha nada. Aí eu falei assim, nesse período não, que dia vocês querem fazer? Acho que era dia 8 de janeiro que eles queriam fazer. Daí eles, a gente arruma alguém então. Eu falei, então eu faço. Daí a gente, tudo assim, né? A gente ia na casa do cliente fazer um ensaio que ia ser gravado pro SBT. A gente não tinha nem puff pra fotografar, só fazia em prop. A gente chamou uma amiga pra ajudar, porque a gente ficou bem com receio, uma amiga fotógrafa também. E deixa eu ver se tem essa matéria aqui. Ai, tem! Meu Deus. Peraí, volta. Você tem que compartilhar a tela. De lembranças inesquecíveis para os papais e as mamães. A onda do momento são os books fotográficos com bebês recém-nascidos. Gente, repara nos acessórios. acessórios, quando a gente começou. A Júlia é de apenas 4 dias. Mas para que ela fique bem à vontade e confortável, todo cuidado é pouco. Repara nas poses. Nós higienizamos. A Dani com 5 anos de idade. Usamos também o álcool em gel. E tomamos todo cuidado também com a climatização do ambiente para que a criança fique na temperatura ideal. A produção abusa nas cores e nos apetrechos, como gorrinhos, eu que fiz todos esses gorrinhos, essas coisas diferentes e, para completar, um ursinho de pelúcia. Para os pais, uma novidade a cada suspiro. É uma mãe inexplicável saber que ela estava aqui comigo e agora ela está tomando fotos. Esta é a nova onda, sessão de fotos de recém-nascidos, o chamado newborn. São bebês com menos de 1 mês de vida e que posam para as lentes afiadas da profissional. Mas como clicar um bebezinho tão pequeno? A gente já tinha bastante noção, assim, de cuidado, de tudo, nessa época. A gente também orienta as mães. Eu usando aparelho ainda, gente. Ela dê um banho na criança e já dê mamar. E daí ela vai conseguir ficar bem tranquila e dormindo e não vai ter fome por um bom tempinho ali, até que a gente consiga fazer isso. Momentos únicos que vão ficar guardados muito além da memória. Eu vou passar, que já deu pra ter noção. Tá bem engraçado, a gente coloca porque é uma coisa antiga, da época que a gente atendia na casa do cliente, passava pelos perrengues da iluminação, do espaço, das cores das paredes. O sofá tinha uma capa verde-limão. Se influenciou, eu não sei te dizer, mas dá pra ter uma noção, né? A partir desse período, a gente começou a se tornar um destaque na nossa cidade. Então, essa foi... Deixa eu até colocar aqui, ó. Olha lá. Deu um ok ali, ó, naquela parte de se tornar um destaque na nossa cidade.